E aí pessoal, como estamos? Tudo tranquilo? Espero que sim. Não esqueçam de acompanhar as aulas anteriores até chegar nessa, tudo bem? Bom, conforme nós havíamos já mencionado, vamos agora para a nossa parte de funções do segundo grau. Qual é o grande lance das funções de segundo grau? Vamos usar do mesmo método, do mesmo raciocínio nas funções de primeiro grau. Se você não se recorda, vá lá no vídeo que já tem tudo postado bonitinho. A maneira geral de se escrever uma função de segundo grau, ela vai se assemelhar com a da equação. A diferença é, lembram-se, lá em primeiro grau, qual foi o nosso paralelo, qual foi a ideia? F de x, ou seja, uma função em relação a x. Uma função, algo que funciona em relação a x. É o mesmo raciocínio, galera, mesma coisa. Em que, na época de primeiro grau, era o que? Só essa parte, lembra? X mais um número. Por quê? Era primeiro grau, então iríamos usar o monômio de primeiro grau. No segundo grau, como vocês podem observar, nós iremos usar, obviamente, o x ao quadrado, que é o de segundo grau. Resolução, função de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Lá no primeiro grau, o que a gente fazia? Igualava zero, achava o valor de x, vinha até o gráfico. Depois, zerávamos o x, achávamos o valor de y, lembra que f de x era y, e colocávamos aqui no gráfico. Qual é a grande diferença agora? Que enquanto nas de primeiro grau, esse caso aqui do lado esquerdo, primeiro grau, nós tínhamos uma reta, lembra? Que ela poderia ser inclinada positivamente, caso o número que acompanhava o x, lembra da primeiro grau aqui? A de x mais o número b, esse número, se ele fosse positivo, a nossa reta ela teria inclinação positiva. É uma reta. Se este número aqui fosse negativo, a nossa reta teria uma inclinação negativa. Tudo bem? Ela estaria descendo, e se ela fosse positiva, subindo. Lembrando-se que ela seria uma reta em primeiro grau. Agora, no nosso caso, em segundo grau, nós iremos trabalhar com uma parábola. Lembra da parábola? A parábola que tem mais ou menos este formato, certo? Quando o A for positivo e este formato, vou fazer aqui desse lado, quando o A for negativo. Essa é com concavidade, essa parte aqui, para baixo, ou seja, ela é negativa, e essa com concavidade, tá vendo, ó, para cima, quando o A é positivo. O professor ficou meio confuso ainda, não tem importância. Nós iremos resolver alguns exemplos e vamos demonstrar qual é o parâmetro para vermos se a concavidade é para cima ou para baixo e quantos pontos ela toca. Tudo bem? Vamos lá para esse primeiro exemplo aqui. Lembram-se dessa expressão aqui? É a mesma que nós utilizamos para o exemplo em equação. Eu só coloquei elas aqui para a gente já facilitar o nosso entendimento e realizar o gráfico dela própria. Quais são os passos? Primeira coisa para a construção, para a resolução da nossa função e consequente construção do gráfico. Nós temos que achar o quê? As raízes, lembram? E para achar as raízes, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, então, primeiro passo, achar o delta. Achar o delta. Lembra? O delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Como nós já resolvemos este exercício, o delta neste caso aqui é 1.
certo? B ao quadrado menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4A, que é 3, C, que é 4. 4 vezes 3, 12. 4, 12 vezes 4, 48. 49 menos 48, 1. Certo? Segundo passo. Achar as raízes. X1 e X2. Lembram? E ela é dada por qual fórmula? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tudo bem? Vamos pegar a mesma coisa. O B que é menos 7, então menos 7, mais raiz de delta que é 1 sobre 2A, acha X1. Menos B menos raiz de delta sobre 2A, acha X2. Mesma coisa. Como neste caso nós já resolvemos, nós achamos que X1 é igual a 4 terços e X2 é igual a menos 1. Tudo bem? Menos 1 não, 1, desculpa. Igual a 1. Tudo bem? Bom, aqui está então o passo a passo para montarmos. Já temos aqui o valor de delta, os valores das raízes e a nossa expressão aqui da função. Bom, para a elaboração do gráfico, o que você vai precisar? De uma régua? Não precisa de uma régua, mas também não vai fazer de qualquer jeito, né? Vai ficar feio. Aqui no caso, essa régua é só para me auxiliar, ficar mais bonitinho, para vocês enxergarem aí o que eu estou propondo. Então perceba o seguinte. Nós iremos ter aqui no nosso gráfico x por y a parábola, porque é uma função de segundo grau, com a seguinte característica. Vejam bem. Olha só. Nós achamos o delta. O delta é positivo. Se ele é positivo, lembram-se, ele vai ter duas raízes reais diferentes. Uma é 4 terços e a outra é 1. Para acharmos essas raízes, essa parte aqui, que é o y, a gente não igualou a zero e resolveu a equação, que é assim que se resolve? Tá em dúvida? Volta lá no vídeo de equação, mas eu tenho certeza que vocês se lembram. Vocês igualaram isso a zero, resolveram e acharam as duas raízes. Tudo bem? Portanto, quando nós zeramos f de x, quando nós zeramos o y, como a gente representa no gráfico? Que zerou o y, lembra? Então, quando o y é zero, o x pode assumir tanto o valor de 4 terços, quanto o valor de 1. Então, ele pode assumir tanto o valor de 1 aqui, que vem primeiro, quanto o de 4 terços. Professor, por que o 1 vem primeiro se ele é raiz 2? Não, a gente está colocando no plano cartesiano. Quem vem primeiro? O 1. E quanto é 4 terços? Bom, se fosse 3 dividido para 3, é 1. Mas como é 4, então é um pouquinho a mais do que 1, certo? Então, o 1 vem primeiro e depois 1, alguma coisa vem depois. Nosso caso, então, quando o y é 0, o x ele pode ser tanto 1 quanto 4 terços, que foi os valores que nós encontramos. Tudo bem? Certo. Agora, como eu vou saber se a minha parábola ela vai fazer este formato ou aquele outro formato? Pelo valor de A. Lembram-se? O A, no nosso caso, aqui é 3. 3 positivo. Então, quando o meu A é positivo,
a minha parábola fica com a concavidade para cima, lembra? Positivo. Concavidade para cima. Poder. Percebe? Essa é a ideia. Então, ela vai ter aqui, ó, ela vai tocar este ponto e este ponto. Concavidade para cima. Tudo bem? Professor, mas eu tô vendo que você ainda atravessou aqui o eixo Y. Aqui você está tocando um ponto em Y. Que ponto é esse? Olha só que interessante. Quando queríamos lá em primeiro grau achar o valor de Y para tocar também, nós não zerávamos o X? Aqui é a mesma coisa. Se nós zerarmos o X, quanto isso vai dar? Vamos lá. Função de X eu posso chamar de Y. Y, ou a F, quando o X é zero, é igual a 3 vezes x ao quadrado. Então, 3 vezes 0 ao quadrado, menos 7x, ou seja, 0 menos 7 vezes 0, mais 4. Y, portanto, quando x é 0, é igual a 3 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. Só sobrou 4. Logo, este ponto aqui é o 4. Eu precisava ter feito toda essa conta? Não. Ele é justamente este 4 aqui sozinho, que nós chamamos de C, que é a constante. Então, quando o nosso x for 0, a nossa parábola tocará o 4. Ou, em outros exemplos, um número que vier sozinho, porque ele é uma constante. Então é nela que vai tocar. Tudo bem? Então achamos os nossos 3 pontos aqui. As duas raízes, que são os valores de x. Por que duas raízes? Porque o nosso delta deu positivo. Achamos duas raízes. E com a parábola com concavidade para cima, porque o nosso A é positivo. Tudo bem? Vamos fazer outros exemplos. Segundo exemplo, olha só. Nossa função 5x ao quadrado mais 10x mais 5 também é uma equação que nós já resolvemos lá anteriormente na parte de equações do segundo grau. Vamos fazer então, vamos resolver a função dela e, por óbvio, montar o seu gráfico. Vejam, função de x, ou seja, algo que funciona em relação a x, em que é dado 5x ao quadrado mais 10x mais 5. Qual é o nosso primeiro passo? Nós vimos agora há pouco. Achar o delta. Primeira coisa. O delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. Menos 4, que multiplica a, que no caso é 5, que multiplica c, que no caso é 5. 4 vezes 5, 20. Vezes 5, 100. 100 menos 100, 0. Olha só a primeira observação, então. O nosso delta aqui, ó, é igual a 0. Quando ele é igual a 0, as nossas raízes são o quê? Reais e iguais. Tudo bem? Outro ponto importante, já aqui na primeira análise. O nosso A aqui, ou seja, o número que acompanha o x ao quadrado, é o número 5. E esse número 5, ele é o quê? Positivo. Se ele é positivo, A maior que 0, a nossa parábola vai ter este formato. Lembram? Este formato de positivo. Vejam. Depois que achamos o delta, já sabemos que a nossa parábola terá essa concavidade. Tocará apenas um ponto, porque x1 e x2 serão iguais. Vamos achar as raízes, ou seja, o ponto que ela irá tocar em x. As raízes são dadas pela fórmula genérica, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, nosso b é 10, menos 10. Aqui, olha só, é 0. Então, não importa se é mais ou menos, as raízes são iguais. Menos 10 sobre 2 vezes a. A é 5. 2 vezes 5, 10.
menos 10 dividido para 10, menos 1, em que x1 e x2 são iguais. Temos todas as ferramentas agora. Percebam, então, que nós iremos tocar no eixo x, menos 1. Menos 1 está aqui para o lado esquerdo. Certo? E no y? Quando x é 0, lembram, gente? Aqui, ó, o y nada mais é do que a própria constante, é o 5. Então vai tocar aqui no 5. E olha só que interessante, a parábola com concavidade para cima tocará apenas um ponto no eixo y, ou no eixo x, desculpa, enquanto vai tocar no eixo y na constante 5. Então ela vai ter este formato aqui, tocando em apenas um ponto. Ficou meio torto aqui, hein? Aê! Tudo bem? Esse é o formato do gráfico para esta função. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá para mais um exemplo. Função de x em que é dada por menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Opa! A primeira coisa que nós temos que fazer aqui para ver a concavidade da parábola é analisar o número a que acompanha o x ao quadrado. Quando o número não aparece, porque na frente quem está? O onipresente número 1. No nosso caso, menos 1. Portanto, aqui nós vamos ter um número negativo. O nosso a é negativo. Logo, a nossa parábola terá este formato. Lembram? Quando A é positivo, concavidade para cima. Quando A é negativo, a concavidade é para baixo. Certo? Positivo, negativo. Tranquilo? Primeiro passo aqui então, achar o delta. Vamos lá. Delta que é dado por b ao quadrado menos 4ac. Gente, por favor, hein? Vamos lá, refaçam esse exercício em casa, treinem, hein? B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 que multiplica AC. A é menos 1, C é 3. Portanto, menos 4 vezes menos 1, 4 positivo, vezes 3, 12. Nós já sabíamos que aqui era 4. 4 mais 12, 16. Vejam, delta positivo. O delta positivo teremos então duas raízes reais diferentes. Segundo passo, vamos achá-las então. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Para achar as raízes, a primeira vai ser dada por menos b, menos 2. Então, menos, que multiplica menos 2, 2 positivo. Mais a raiz de delta, delta é 16. Ou seja, a raiz de 16 é 4. O 2 positivo mais 4 positivo, por óbvio, vai dar 6. Dividido por 2, que multiplica a, que é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 6. Lembra que a gente tinha feito aqui? Tinha dado 6 na parte de cima. Dividido por menos 2, vai dar menos 3. Primeira parte resolvemos. Segunda parte aqui. Menos b. B é menos 2. Então, menos, que já é da fórmula, que multiplica menos 2, 2 positivo. Menos 4. Lembra a raiz de delta? 4. Então, 2 positivo menos 4, mais com menos, menos fica o sinal do maior, que no caso é 4. 2 menos 4, menos 2. Aqui embaixo, 2 vezes A. A é menos 1. Então, 2 vezes menos 1,
menos 2. Menos 2 dividido para menos 2, menos com menos, mais 2 dividido para 2, 1. Então temos aí as nossas duas raízes já. A primeira, menos 3, a segunda, 1. Agora, observamos que os nossos pontos agora são diferentes. Ela terá concavidade para baixo, né? Ela vai ter esse formato porque o A é negativo. Mas calma, vejam só. Comecem marcando os pontos em que a parábola irá tocar. Vejam, x1, menos 3. Onde é o menos 3? Aqui desse lado negativo, mais ou menos por aqui, menos 3. A segunda raiz é 1 positivo, então do lado de lá. O 1, mais ou menos por aqui. Certo? Aonde ela toca o eixo y? É na nossa constante. Lembra? Que aqui, ó, é o número sozinho. Se a gente zerar tudo, vai ficar só ela. 3, que vai ser mais ou menos por aqui. Certo? Nós vimos que ela tem que ter a concavidade para baixo, porque o A é negativo. E claro, ela tem que tocar os 3 pontos. Ou seja, como a concavidade é para baixo, tocando os 3 pontos, ela vai ter este formato aqui. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Praticamente isso, meus queridos. Agora eu vou fazer um quadro resumo para vocês se recordarem conforme o formato dela, se é para baixo ou para cima. Tudo bem? Bem, pessoal, vamos aqui agora para o nosso quadro resumo das características dos nossos gráficos. Olha só. Primeiro ponto que nós devemos analisar, como vocês bem viram nos exemplos, é a concavidade, para saber se a parábola é para cima, se o A for positivo, ou se ela é para baixo quando o A é negativo. Tudo bem? Vejam só. O lado de cá quando o A é positivo e o lado de lá quando o A é negativo. Primeiro, lembram? Se o nosso delta for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, teremos duas raízes reais. Logo, tocará em 2 pontos. Como o A neste lado de cada quadro é positivo, a parábola tem que ser positiva. Essa característica, concavidade para cima. Delta maior que zero, 2 raízes. Portanto, ela vai ter essa característica. Certo? Quando o A for negativo, aqui, e o delta maior que zero, nós teremos também que tocar 2 pontos. Porque teremos 2 raízes. A diferença é que, enquanto o lado positivo, a parábola, ela é para cima, o lado negativo, a parábola vai ser para baixo. A sua concavidade é para baixo. Então, nós teremos algo como isso aqui. Tudo bem? Ah, professor, aqui você não está tocando ponto Y, o que aconteceu? Não, são só exemplos para vocês verem o formato dela de uma maneira mais genérica, tudo bem? Não se apeguem tanto a esses detalhes neste exato momento. É para vocês poderem reconhecer qual é a fundamental característica da sua função analisada pelo ponto de vista do gráfico, tudo bem? Resumindo, é para ver a cara do gráfico, certo? Bom, e quando o A for positivo e o delta for igual a zero, lembram? São 2 raízes reais iguais, ou seja, toca apenas um ponto. Se o A é positivo, então parábola para cima, tocando um ponto porque o delta é zero, ela vai ter mais ou menos esse formato aqui, né? Parece um rosto de um ET, mas não é, porque eu fiz uma curvinha aqui. Toca apenas um ponto, tudo bem? E quando A é negativo,
Parábola para baixo, mesma coisa. Enquanto o lado positivo toca um ponto sendo positivo, ela aqui vai tocar um ponto sendo negativo, certo? Último caso, delta menor que zero. Opa, professor, mas você tinha falado que não tem raízes reais. E não tem mesmo. Se quando nós temos as raízes é porque nós tocamos o ponto, quando não temos, não tocaremos. Se o A é positivo e não temos raízes reais, nós não tocaremos nenhum ponto. Ela é simplesmente uma parábola positiva com cavidade para cima que não toca nenhum ponto aqui do nosso plano. Pro lado de cá, quando o A é negativo, mesma ideia. Se o meu delta é negativo, eu não tenho raízes reais, então eu não posso tocar ponto algum. Logo, ela será simplesmente uma parábola negativa que não toca ponto algum. Tudo bem? É isso, pessoal. Então encerramos essa parte agora de equações e funções do segundo grau.